A diferença básica entre globalismo e globalização econômica, um é o oposto do outro. Defender o segundo não implica defender o primeiro. Com a ascensão do populismo nos países desenvolvidos, a globalização econômica caiu em descrédito. Cada vez mais pessoas estão rejeitando a globalização com o argumento de que ela não apenas é injusta como também representa a fonte de todos os males, sendo inclusive a fonte de crises econômicas e imigrações em massa. Esse tipo de condenação generalizada e abrangente da globalização, porém, apresenta dois erros graves. Ela não só é factualmente errada, a globalização econômica comprovadamente aumentou o padrão de vida da população mundial, como também é conceitualmente errada. Existe o globalismo e existe a globalização. O globalismo é um conceito político. Já a globalização é um conceito econômico. Globalização econômica. A globalização econômica significa a divisão do trabalho em nível mundial. A população de cada país se especializa naquilo em que é boa, adquirindo assim uma vantagem comparativa em relação às outras. Faço aquilo em que sou melhor que os outros e vendo para eles, e compro dos outros aquilo que eles fazem melhor do que eu. Todas essas transações econômicas devem ser feitas o mais livremente possível, sem a intervenção de governos na forma de tarifas protecionistas e de outras barreiras alfandegárias. Veja aqui um exemplo prático. A consequência deste arranjo foi, é e sempre será um aumento no padrão de vida de todos os envolvidos. Hoje, nenhum país é capaz de viver em autarquia, produzindo absolutamente tudo de que sua população necessita para viver decentemente. Caso um país realmente tentasse produzir tudo o que consome, isso não apenas seria um monumental desperdício de recursos escassos, como também levaria a custos de produção e, consequentemente, preços exorbitantes, afetando drasticamente o padrão de vida da população. Pense em uma simples camisa. Fabricada na Malásia utilizando máquinas feitas na Alemanha, algodão proveniente da Índia, forros de colarinho do Brasil, e tecido de Portugal, em seguida sendo vendida no varejo em Sydney, em Montreal e em várias cidades dos países em desenvolvimento, ao menos naqueles que são mais abertos ao comércio exterior. A camisa típica da atualidade é o produto dos esforços de diversas pessoas ao redor do mundo. E, notavelmente, o custo de uma camisa típica é equivalente aos rendimentos de apenas umas poucas horas de trabalho de um cidadão comum do mundo industrializado. Obviamente, o que é verdadeiro para uma camisa vale também para incontáveis produtos disponíveis à venda nos países capitalistas modernos. Como é possível que, atualmente, um trabalhador comum seja capaz de adquirir facilmente uma ampla variedade de bens e serviços, cuja produção requer os esforços coordenados de milhões de trabalhadores? A resposta é que cada um desses trabalhadores faz parte de um mercado tão vasto e abrangente, que faz com que seja vantajoso para muitos empreendedores e investidores ao redor do mundo organizar operações de produção altamente especializadas, as quais são lucrativas somente porque o mercado para seus produtos é de escala global. Essa especialização tanto do trabalho quanto da produção, ao longo de diferentes setores industriais ao redor do mundo, é exatamente o fenômeno da globalização econômica. Recentemente, um homem resolveu fabricar, do zero, um simples sanduíche. Ele plantou o trigo para fazer o pão, retirou o sal da água do mar, ordenhou uma vaca para fazer o queijo e a manteiga, matou uma galinha para retirar o filé de frango, fez o próprio picles e teve até de extrair o mel do favo. 6 meses e $1.500 depois, o sanduíche ficou pronto. E, a julgar pela reação dele próprio, a qualidade do produto final foi medíocre. O fato é que, hoje, nenhum país produz apenas para satisfazer suas próprias necessidades, mas também para atender a produtores e consumidores de outros países. E cada país se especializa naquilo que sabe fazer melhor. A globalização econômica, com o livre comércio sendo seu componente natural, aumenta a produtividade de todos os envolvidos. E, consequentemente, aumenta também o padrão de vida de todos. Sem a globalização econômica, a pobreza neste planeta não teria sido reduzida com a intensidade em que foi nas últimas décadas. Por fim, vale ressaltar que todo e qualquer indivíduo é, em si mesmo, um defensor árduo da globalização econômica, mesmo que ele não saiba disso. As pessoas acordam cedo e vão trabalhar exatamente para ganhar dinheiro e, com isso, poderem consumir o que quiserem.
As pessoas trabalham e produzem para poder consumir produtos bons e baratos, independentemente de sua procedência. Eles podem ser oriundos de qualquer parte do mundo, o que interessa é que sejam bons e baratos. Isso é globalização econômica. Impor obstáculos a esse consumo, isto é, restringir a globalização econômica, significa restringir a maneira como as pessoas trabalhadoras podem usufruir os frutos do seu trabalho. No mínimo, isso é imoral e anti-humano. Globalismo. Logo de início, é fácil ver que o globalismo, que também pode ser chamado de globalização política, não tem absolutamente nada a ver com a globalização econômica. Globalização econômica significa livre comércio e livre mercado. Trata-se de um arranjo que não apenas não necessita da intervenção de governos e burocratas, como funciona muito melhor sem eles. Indo mais além, trata-se de um arranjo que surge naturalmente quando não há políticos e burocratas impondo obstáculos às transações humanas. Já o globalismo é o exato oposto. Trata-se de um arranjo que só existe por causa de políticos e burocratas. Seria impossível haver globalismo se não houvesse políticos e burocratas. O globalismo é uma política internacionalista, implantada por burocratas, que vê o mundo inteiro como uma esfera propícia para sua influência política. O objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários. Eis o argumento central do globalismo: lidar com os problemas cada vez mais complexos deste mundo, que vão desde crises econômicas até a proteção do ambiente, requer um processo centralizado de tomada de decisões, em nível mundial. Consequentemente, leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas ao redor do mundo por um corpo burocrático supranacional, com a imposição de legislações sociais uniformes e políticas específicas para cada setor da economia de cada país. O Estado-nação, na condição de representante soberano do povo, se tornou obsoleto e deve ser substituído por um poder político transnacional, globalmente ativo e imune aos desejos do povo. Obviamente, a filosofia por trás dessa mentalidade é puramente socialista coletivista. Representa também o pilar da União Europeia. Em última instância, o objetivo da União Europeia é criar um superestado europeu, no qual as nações-estado da Europa irão se dissolver como cubos de açúcar em uma xícara quente de chá. Foi majoritariamente disso que os britânicos quiseram fugir. Ao menos para o futuro próximo, este sonho burocrático chegou ao fim. O desejo de impor uma uniformidade afundou em meio a uma dura e difícil realidade política e econômica. A União Europeia está passando por mudanças radicais, culminando com a decisão dos britânicos de sair dela, e pode até mesmo entrar em colapso dependendo dos resultados eleitorais em alguns importantes países europeus, França, Holanda, Alemanha e possivelmente Itália, neste ano de 2018. Com Donald Trump na presidência americana não há mais qualquer apoio intelectual dos Estados Unidos ao projeto de unificação europeia. A mudança de poder e de direção em Washington diminui o poder de influência dos globalistas, o que permite alguma esperança de que a futura política externa americana seja menos agressiva em termos militares. Trump, ao contrário de seus antecessores, ao menos não parece querer impingir uma nova ordem mundial. Por outro lado, os defensores da globalização econômica têm motivos para estar preocupados. O governo Trump vem ameaçando utilizar medidas protecionistas, majoritariamente na forma de tarifas de importação, para supostamente estimular o emprego e a produção nos Estados Unidos, mesmo com toda a teoria e realidade econômicas demonstrando que o efeito será o oposto. Tamanha interferência na globalização econômica, o que representaria um retrocesso no tempo, não apenas seria um ataque à prosperidade, como também pode se degenerar em conflitos políticos, reacendendo antigas rixas e contendas. Não precisaria ser assim. Para atacar e até mesmo aniquilar o globalismo não é necessário atacar e fazer retroceder a globalização econômica. Conclusão. Ao passo que o globalismo representa o autoritarismo e a centralização do poder político em escala mundial, a globalização econômica, que nada mais é do que a divisão do trabalho e o livre comércio, representa a descentralização e a liberdade, promovendo uma produtiva e, ainda mais importante, pacífica cooperação além fronteiras. A restrição à globalização econômica, ou seja, o protecionismo,
nada mais é do que o medo dos incapazes perante a inteligência e as habilidades alheias. Tal postura, além de moralmente condenável, por ser covarde, é também extremamente perigosa. Como já alertava Bastiat, se, em vez de nos permitirmos os benefícios da livre concorrência e do livre comércio, começarmos a atuar incisivamente para impedir o progresso de outras nações, não deveríamos nos surpreender caso boa parte daquela inteligência e habilidade que combatemos por meio de tarifas e restrições de importações acabe se voltando contra nós no futuro, produzindo armas para guerras em vez de mais e melhores bens de consumo que eles querem e podem produzir, e os quais nós queremos voluntariamente consumir. Como também disse Bastiat, quando bens param de cruzar fronteiras, os exércitos o fazem. Por isso é de extrema importância preservarmos a globalização econômica. Fonte: Instituto Mises Brasil.